Olá, prontos? Preparados para discernirem a realidade espiritual de fato como ela é e não como você gostaria que ela fosse? Então, para darmos início a este assunto, vamos direto para a leitura do livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17, onde está escrito: E disse Deus para Adão: Maldita é a terra por tua causa. Pergunta: e com relação ao Éden? O Éden foi amaldiçoado por causa do pecado de Adão? A resposta é um absolutamente não. Simplesmente porque o Éden já estava amaldiçoado antes da queda de Adão. Quer que eu prove? Sim, é claro que irei provar, meu amigo. Para isto, basta recorrer à leitura do livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 a 17, onde está escrito: E ordenou Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por que estava proibido que Adão comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Resposta simples: porque no dia que ele comesse, os seus olhos iriam se abrir. Então Adão perceberia que o diabo sempre esteve no Éden. O diabo é a própria maldição. Sim, o Éden já estava amaldiçoado pelo mal, pois o mal sempre esteve na presença de Adão. O que pega aqui é que antes da queda, Adão não era capaz de compreender que o diabo era o próprio mal que estava no Éden. Em outras palavras, o jardim do Éden sempre foi um lugar amaldiçoado, aonde o próprio diabo estava. Você não ficou convencido? Então veja por você mesmo que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, aonde diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse Cristo. Deus sempre esteve junto com nós. E no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, disse o apóstolo João: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esta é a descrição de Adão no Éden. Deus estava com Adão no Éden, mas o Éden jaz no maligno desde o princípio. Assim como você está com Deus neste exato momento, pois disse Cristo: Eis que estou convosco todos os dias, porém o mundo jaz no maligno. O que pega aqui é que Adão não tinha capacidade de discernir o bem do mal. Então, para ele, o mal não existia no Éden. Mas veja bem, quando os olhos de Adão se abriram, ele não entrou em pecado, ele já estava em pecado, pois a nudez de Adão representa o pecado. Adão não se tornou nu porque os seus olhos se abriram, ele já estava nu, ou seja, o Éden já estava em pecado, o pecado já estava no Éden, o diabo já estava no Éden. O Éden sempre foi um lugar amaldiçoado. Quer que eu prove? Sim, é claro que irei provar que isto é uma representação também dos céus, pois o paraíso de Deus também se encontra em trevas. Prova disto aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 10, está escrito, para sua surpresa: Foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi preceptado na terra. Espera aí. Se o livro de Apocalipse ainda está para se cumprir, isso significa que o diabo está no paraíso de Deus neste exato momento, pois ele será preceptado para a terra. Isso significa, repito, que o diabo está exatamente agora no paraíso. Prova disto é que no versículo 10 diz: Foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante da presença do nosso Deus. Ou seja, o diabo, assim como estava na presença de Deus no Éden, também está na presença de Deus no paraíso, pois ele será expulso, e nada tem a ver com queda do templo no ano 70. Prova disto, meu amigo, é que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 ao 13, está escrito: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, assim como esta árvore da vida estava no Éden. Pois se você linkar uma passagem bíblica com a outra,
você perceberá que o Éden é o paraíso de Deus. E ali nunca mais haverá maldição a respeito do reino dos céus, pois estamos falando do livro de Apocalipse. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. E ali, no reino dos céus, nunca mais haverá maldição. Ou seja, neste exato momento, o reino dos céus se encontra amaldiçoado pelo pecado, pela presença do mal. Pois o diabo está nos acusando exatamente na presença de Deus. E o diabo está junto com o Criador no reino dos céus. Por isso que o reino dos céus está amaldiçoado, pois diz, ali nunca mais haverá. Ou seja, até que tudo seja purificado, ali se encontra o mal. Prova disso que no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, diz, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. O santuário de Deus está contaminado pelo mal, pois o diabo está na presença de Deus no reino dos céus, assim como esteve lá no jardim do Éden. Sim, meu amigo. E veja, quem é este santuário? Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 diz, não sabeis vós que sois santuários de Deus? Estamos falando de você. Pois Deus habita exatamente no homem, pois nós somos o templo de Deus onde Deus habita. Este reino dos céus, descrito no livro de Apocalipse, é exatamente a sua consciência. Prova disso que no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 21, está escrito, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de vós. Por isso disse Cristo, eis que estou convosco todos os dias, exatamente aqui no reino dos céus. É aqui na sua consciência, meu amigo, que Deus habita, pois Deus é a palavra. Por isso que o reino dos céus está contaminado pelo mal, pois como Deus habita aqui na sua consciência, o mal também. Prova disto, que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, disse Paulo, pois a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Aqui está o diabo. A sua mentalidade da carne, o seu discernimento da carne está se opondo à mente espiritual de Cristo. Esta luta épica entre o bem e o mal está ocorrendo aqui. O reino dos céus, o seu jardim do Éden, sim. Pois assim como Adão estava sozinho com Deus no paraíso, aqui na sua consciência também é só você e Deus. Sim, mas o diabo, do seu discernimento da carne, sempre esteve na presença de Deus, pois o seu santuário precisa ser purificado. O homem do pecado precisa ser removido. A mentalidade da carne precisa ser desfeita. Até que isto venha a ocorrer, o reino dos céus está em chamas, conforme consta no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 18 a 22. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas, e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial? Nesta visão de Moisés, a respeito do reino dos céus, ele viu o reino dos céus em chamas, aceso em fogo, cheio de escuridão e de trevas. Sim, e no versículo 29 está escrito, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Sim, a palavra que está aqui na sua consciência está purificando o seu santuário. Tudo está em chamas aqui na sua consciência, para poder desfazer o mal que se encontra em sua consciência, meu querido amigo. O reino dos céus está em chamas. A descrição do inferno se aplica ao reino dos céus, pois o seu reino dos céus é a sua consciência. E a sua consciência é o próprio inferno, até que você venha despertar do Espírito de Cristo. O reino dos céus é o próprio inferno, pois tudo depende do ponto de vista da carne. Por isso que no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 21, está escrito, e o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à escuridão aonde Deus estava. A escuridão aonde Deus está é a sua consciência, que é o reino dos céus aqui na terra.